Bem-vindos de volta ao nosso canal de curiosidades. Hoje, vamos mergulhar em um dos tópicos mais impactantes da história da humanidade, as piores pandemias que já assolaram nosso planeta. Pandemias não são apenas eventos de saúde pública, mas também momentos cruciais que moldaram a nossa história e mudaram o curso da humanidade. Prepare-se para uma jornada através do tempo, enquanto exploramos as pandemias que deixaram marcas indeléveis em nossa história. A gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 e 1919, é frequentemente citada como uma das pandemias mais mortais da história moderna. Ela recebeu esse nome devido à percepção inicial de que a Espanha estava particularmente afetada, embora o vírus tenha se espalhado pelo mundo inteiro. A origem precisa do vírus ainda é debatida, mas é amplamente aceito que tenha surgido em aves ou porcos e saltado para os seres humanos. O que tornou a gripe espanhola tão devastadora foi a sua alta taxa de mortalidade, especialmente entre adultos e jovens. Normalmente, as gripes afetam mais gravemente os muito jovens e os idosos. No entanto, a gripe espanhola atacava principalmente pessoas entre 20 e 40 anos de idade. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido em todo o mundo, o que representava uma parcela significativa da população global na época. Os sintomas da gripe espanhola incluíam febre alta, dores musculares, fadiga extrema e dificuldade respiratória. Muitos pacientes desenvolviam pneumonia bacteriana secundária, o que frequentemente levava à morte. A falta de tratamentos eficazes e a sobrecarga dos sistemas de saúde contribuíram para a alta taxa de mortalidade. A pandemia teve um impacto profundo na sociedade da época. As cidades impuseram quarentenas, escolas foram fechadas, e a vida cotidiana foi significativamente interrompida. O esforço de guerra durante a Primeira Guerra Mundial também contribuiu para a disseminação do vírus, pois as tropas viajavam e estavam em condições de vida propícias à propagação da doença. Na época da gripe espanhola, não havia vacinas eficazes ou antivirais para combater a infecção. A pandemia eventualmente diminuiu à medida que mais e mais pessoas se tornaram imunes ou morreram. A lição tirada desse evento foi a necessidade de pesquisa médica contínua e preparação para futuras pandemias. A gripe espanhola foi uma pandemia devastadora que afetou gravemente a vida de milhões de pessoas em todo o mundo e deixou um impacto duradouro na pesquisa médica e na consciência pública sobre pandemias e saúde global. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi uma pandemia que assolou a Europa, Ásia e África durante o século XIV. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida por pulgas que infestam roedores, especialmente ratos. Acreditamos que a pandemia tenha tido origem na Ásia Central e tenha se espalhado ao longo das rotas comerciais. A peste negra teve um impacto devastador sobre a população mundial da época. Estima-se que entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas tenham morrido como resultado direto da peste durante o surto do século XIV. Isso representou uma proporção significativa da população europeia na época e causou desequilíbrios sociais e econômicos profundos. Os sintomas da peste negra incluem febre alta, calafrios, fraqueza, inchaço doloroso dos gânglios linfáticos, chamados de bubões, e manchas negras na pele devido a hemorragias internas. A doença se espalhava rapidamente de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias ou contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas. A pandemia da peste negra provocou uma série de mudanças sociais e econômicas. Com a diminuição da população, houve uma escassez de mão de obra, levando a um aumento nos salários e uma reestruturação das relações de trabalho. Além disso, a escassez de alimentos levou a fome e dificuldades econômicas em muitas regiões. A peste negra desafiou a compreensão médica da época, e várias teorias sobre suas causas e tratamentos foram propostas, incluindo explicações baseadas em astrologia e superstições. No entanto, a pandemia também estimulou avanços na medicina e na pesquisa científica, à medida que os médicos e cientistas buscavam entender e tratar a doença. A doença teve um impacto duradouro na história e na cultura. Ela é frequentemente mencionada na literatura, na arte e na religião da época.
Além disso, a pandemia influenciou a evolução de cidades, a medicina e a sociedade em geral na Europa e em outras regiões afetadas. A peste negra foi uma pandemia devastadora que causou uma grande perda de vidas e teve um impacto profundo na sociedade e na cultura do século XIV. Ela é lembrada como um dos eventos mais sombrios da história da humanidade e serve como um lembrete do poder destrutivo das doenças infecciosas em larga escala. A varíola, também conhecida como opox ou opoxvirus variolae, é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola. Ela provavelmente existe há milhares de anos e afetou pessoas em todo o mundo. Acreditamos que a varíola tenha se originado na África ou na Ásia e tenha se espalhado ao longo das rotas comerciais e de migração. A varíola tem uma taxa de mortalidade significativa, variando de 30% a 40% para a forma mais grave da doença. Os sintomas incluem febre, dores de cabeça, exantema, que evolui para pústulas cheias de pus, febre alta, dor nas articulações e extrema fadiga. A doença era transmitida através do contato direto entre pessoas infectadas, uma vez adquirida, era altamente contagiosa. A varíola foi a primeira doença infecciosa a ser erradicada globalmente. Um programa de vacinação em massa, liderado pela Organização Mundial da Saúde, foi implementado em todo o mundo na década de 1960. Isso envolveu a administração da vacina contra a varíola, que se mostrou altamente eficaz na prevenção da doença. O último caso natural de varíola foi registrado em 1977, e a OMS declarou a erradicação oficial da varíola em 1980. A varíola foi uma das doenças mais devastadoras da história humana. Ela afetou civilizações antigas, contribuindo para a queda de impérios e a morte de milhões. A doença também teve um impacto significativo nas populações indígenas das Américas após o contato com europeus, como resultado das epidemias de varíola que acompanharam a colonização. A erradicação bem-sucedida da varíola é um dos maiores triunfos da medicina e da saúde pública na história. Ela demonstrou a eficácia da vacinação em massa e serviu como modelo para programas de erradicação de outras doenças, como a poliomielite. A pesquisa sobre o vírus da varíola também contribuiu para o desenvolvimento de terapias antivirais modernas. Apesar da erradicação oficial da varíola, 2 laboratórios mantêm estoques seguros do vírus da varíola, um nos Estados Unidos e outro na Rússia, para fins de pesquisa e estudos de segurança. O debate sobre a destruição desses estoques e questões éticas continua até hoje. A varíola foi uma doença altamente contagiosa e mortal que desafiou a humanidade por séculos, mas foi finalmente erradicada através de uma campanha global de vacinação. Seu legado continua a influenciar a medicina e a saúde pública, destacando a importância da vigilância, da vacinação e da cooperação internacional no combate a doenças infecciosas. Conforme exploramos essas pandemias históricas, é importante lembrar que a humanidade enfrentou desafios devastadores no passado e conseguiu superá-los. As pandemias nos ensinam lições valiosas sobre a importância da preparação, da pesquisa médica e da solidariedade global. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma visão fascinante e informativa das piores pandemias da história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo interessante sobre curiosidades. Obrigado por assistir e até a próxima!